Fala pessoal, a praia é um ótimo lugar para relaxar com os amigos, fazer passeios românticos ou brincar com seu cachorro. Infelizmente, muitas vezes encontramos lixo deixado na areia por pessoas sem consciência. Coisas como embalagens, garrafas plásticas e coisas assim. Mas às vezes você pode encontrar achados surpreendentes no meio do lixo. No vídeo de hoje, reunimos para você os itens mais estranhos e inesperados achados na praia. Vamos lá! Bonecos de Lego foram encontrados em várias praias ao redor do mundo ao mesmo tempo. Mas o que tem de mais nisso, vocês devem estar se perguntando. Afinal, este brinquedo é pequeno e poderia ser facilmente esquecido por uma criança na areia. O detalhe é que esses bonequinhos eram gigantes. Esses hominhos deitados na areia ou boiando nas ondas foram vistos em diferentes momentos no Japão, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos. E não se sabe de onde eles vieram. Dizem que o autor anônimo do projeto é um artista holandês que trabalha com o pseudônimo de Hugo Leonard. Mas o que significam esses bonecos? Artistas são pessoas estranhas. Em agosto de 2017, no condado britânico de Norfolk, surgiu uma nova atração na praia local. Enormes tubos de 100 metros de comprimento e cerca de 2 metros. Obviamente, as pessoas ficaram surpresas com esse achado, mas logo descobriram que não tinha nada demais nele. Os tubos simplesmente caíram de um barco que os transportava para a Argélia e se perderam no mar. Eles estavam sendo levados da Noruega e não se sabe por quanto tempo esta carga valiosa derivou de um lado para o outro. E se você se preocupa com o meio ambiente, pode ficar tranquilo, os canos enormes não representavam nenhum perigo para ele e logo eles foram mandados de volta para a Noruega. Quando você caminha ao longo da costa, geralmente espera encontrar coisas como conchas ou alguns gravetos. Bem, talvez algum lixo, talvez até mesmo um carro enferrujado ou um guarda-chuva quebrado, mas não uma plataforma de petróleo. No entanto, foi justamente isso que os moradores da ilha escocesa de Lewis encontraram. Uma violenta tempestade arrastou a enorme estrutura do seu lugar e ela literalmente aportou na costa, perto da aldeia de Corloway. Devido ao fato de haver 280 toneladas de combustível diesel na plataforma, uma zona de exclusão foi imediatamente criada em torno dela, mas felizmente ninguém ficou ferido. Objetos espaciais às vezes caem na Terra, e na maioria das vezes o local de seu pouso é o oceano. Isso não é nada surpreendente, uma vez que ele ocupa a maior parte do globo, mas às vezes eles terminam em lugares inesperados. Por exemplo, os fragmentos do Falcon 9, que explodiram no 3º minuto de voo na Flórida, foram encontrados na costa da Grã-Bretanha. Ei, Elon Musk, acho que você deixou cair um negócio. Você gosta de Kinder Ovo? Quem é que não gosta desses chocolates com um brinquedo dentro? Talvez o brinquedo seja a parte principal, mas essa surpresa se torna uma verdadeira surpresa se você acidentalmente encontrá-las na praia durante uma corrida matinal. Dezenas de milhares de ovos de plástico foram encontrados pelos habitantes da ilha alemã de Langeoog. Provavelmente os ovos estavam em um container que foi perdido durante uma tempestade por um cargueiro a caminho da cidade de Bremerhaven. Apesar das crianças locais terem amado a surpresa, isso foi uma verdadeira dor de cabeça para os ecologistas. A enorme quantidade de plástico poderia danificar seriamente o meio ambiente e prejudicar os animais selvagens. Assim, os habitantes de Langeoog tiveram que limpar cerca de 500 metros da praia o mais rápido possível. Aliás, foram encontrados não apenas ovos com brinquedos, mas também peças de Lego, cabos de rede e sacolas plásticas. O achado de uma mulher da Carolina do Sul dificilmente pode ser considerado doce. Ela encontrou um dente de tubarão na costa norte-americana. Não, espere, não de um simples tubarão, mas do ancestral dos predadores oceânicos modernos, o gigantesco monstro megalodonte. O megalodonte podia atingir 18 metros de comprimento, então não é de se espantar que o dente dele não coubesse na palma da mão. Olhando para esse achado, respiramos aliviados e nos alegramos que todos os tubarões gigantes morreram há 2,6 milhões de anos. Ou será que não?
Certamente muitos de vocês já sonharam em encontrar uma garrafa com uma mensagem antiga, ou melhor ainda, com um mapa do tesouro. Se bem que algumas dessas mensagens podem ser consideradas verdadeiros tesouros. Por exemplo, em uma das praias da Austrália foi achada uma garrafa jogada no oceano há 132 anos. Até hoje, esta mensagem é considerada a mais antiga do mundo. Dentro da garrafa havia um formulário em alemão com anotações desbotadas feitas à mão. A nota tinha a data de 12 de junho de 1886 e dizia que a garrafa foi lançada ao mar a partir de um navio alemão de navegação chamado Paula, a 950 quilômetros da costa oeste da Austrália. Vale lembrar que jogar garrafas na água não era um passatempo, era assim que os marinheiros do passado estudavam as correntes. Na costa de duas ilhas holandesas apareceram vários milhares de bananas. As frutas estavam em contêineres que caíram de um navio de carga durante uma tempestade. As praias das ilhas ficaram cobertas de bananas, para o deleite dos moradores locais. Mas ninguém pôde comer as frutas gratuitas. Primeiro porque elas não estavam maduras e segundo porque elas ficaram à deriva na água salgada por algum tempo. Isso soa nem um pouco apetitoso, mas todas as bananas foram para os habitantes dos zoológicos locais, então ficamos felizes por eles. No entanto, às vezes os achados não são levados para a terra firme pelas ondas, mas são literalmente escavados da areia. Isso foi o que aconteceu em Folly Island, na Carolina do Sul. Após o furacão Matthew atingir a costa, peças estranhas de metal foram encontradas e elas eram balas de canhão. Sim, igual aos filmes de piratas. Segundo os especialistas, a munição estava sob uma camada de areia desde a Guerra Civil, ou seja, desde meados do século XIX. Todo esse tempo, as munições ficaram a uma profundidade de cerca de 1 metro e foram expostas à superfície apenas por causa das fortes ondas que atingiram a costa. Uma vez, uma mulher chamada Kelly Graywell estava na praia com a sua família quando acidentalmente tropeçou em uma estranha boia toda coberta de conchas. O caso ocorreu no país de Gales, na praia do Porto de Barry. O estranho artefato imediatamente chamou a atenção das crianças e elas começaram a brincar com ela, batendo nela e tentando tirar algumas conchas de lembrança. E só depois de um comunicado oficial das autoridades, a família soube que eles haviam encontrado uma mina dos tempos da Segunda Guerra Mundial, uma mina que poderia explodir a qualquer momento. Felizmente isso não aconteceu. A munição foi levada para um lugar seguro e destruída em uma explosão controlada. No entanto, cerca de 13.000 dessas minas ainda flutuam no mar, por isso tenha cuidado se encontrar algo semelhante na costa. Isso não é um artigo de um filme de terror e nem um produto de uma loja de fantasias. Esse enorme olho de verdade foi encontrado na praia de Pompano Beach, no norte da cidade turística de Fort Lauderdale, na Flórida. Este globo ocular do tamanho de uma grapefruit foi trazido pela maré e encontrado por um morador local. Depois de um estudo cuidadoso, descobriu-se que o olho provavelmente pertencia a um peixe-espada e que se separou dele não por vontade própria. Provavelmente o globo ocular foi removido por um pescador e depois flutuou por um tempo no oceano, até que as ondas trouxeram este achado assustador para a costa. Em março deste ano, apareceram toneladas de estrelas do mar, caranguejos, mexilhões e outras criaturas na costa da Grã-Bretanha, no condado de Yorkshire e Kent. As praias foram literalmente cobertas por milhares de habitantes marinhos, como se fosse um cobertor. A maioria das criaturas morreu, mas algumas ainda podiam ser salvas e para isso foram chamados voluntários que colocaram os caranguejos e os outros animais marinhos de volta na água. Provavelmente a causa deste triste achado foi uma forte onda de frio. Naquele dia, a temperatura no Mar do Norte caiu para 0 graus. Às vezes, a maré vazia traz coisas realmente interessantes, mas até mesmo a coisa mais incrível já encontrada assim não pode ser comparada a um piano. Sim, foi esse enorme instrumento musical que os nova-iorquinos descobriram sob a ponte do Brooklyn. Ninguém conseguia entender como ele tinha chegado lá, se era parte de um projeto de arte desconhecido, cujo autor nunca apareceu, ou se o piano caiu acidentalmente de um caminhão que passava pela ponte. Algumas pessoas afirmam que o instrumento foi lançado de um navio de cruzeiro. No entanto, devido ao fato de que o piano fica periodicamente na água, é absolutamente impossível tocá-lo, mas pelo menos a foto é super legal.
Mas na costa do estado norte-americano do Oregon, um barco apareceu na praia. Não parece nada incomum, é assim que os barcos se comportam. O detalhe é que esta pequena embarcação veio do Japão e atravessou o Pacífico durante 6 anos. Aparentemente, o barco foi lançado em mar aberto após um forte terremoto que estremeceu o Japão em 2011. A propósito, esta não é a única coisa que chegou aos Estados Unidos depois daquele cataclismo natural. Anteriormente, mobília, uma geladeira e até um pier inteiro apareceram na costa. Lembram da ilha que ficou cheia de bananas? Então, esse incidente está longe de ser o único. Isso acontece de tempos em tempos, quando o mar se enfurece muito e um navio de carga está navegando. Foi assim que em 2006 as pessoas encontraram milhares de tênis novos na praia. Os calçados foram parar lá depois que contêineres caíram do convés de um grande navio de cargas. No total, o navio perdeu 55 caixas. Em algumas, eles transportavam hambúrgueres e ensopados congelados. Em outras, brinquedos para crianças, utensílios domésticos, ferramentas, capas de chuvas, calçados. Alguns dos contêineres que apareceram na costa perderam as suas trancas e o conteúdo foi simplesmente derramado na areia. Bem, isso é tudo por hoje, pessoal. E se vocês já se depararam com achados surpreendentes na praia, conte para nós nos comentários. Adoramos ler as suas histórias. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.